Boa tarde, queridos alunos, colegas professores, gestores, quem mais estiver assistindo. Nós estamos aqui em mais uma aula do primeiro ano do ensino médio aqui no Centro de Mídias. Nós vamos ter aqui uma aula sobre identidade e hoje, de maneira muito especial, nós estaremos contando aqui com a participação do querido professor Marconi, porque a nossa querida Fabi está de férias. Marconi, é uma honra estar aqui nessa aula com você. A honra é toda minha. Jennifer, boa tarde a você, professor, você, aluno, todos que acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. É um prazer, finalmente, depois de tanto tempo, poder colocar meus pés aqui nas aulas de Sociologia. E hoje, conversando sobre esse tema identidade, gente, que casa totalmente com filosofia, inclusive vocês vão ver na aula a seguir, que a gente vai dar continuidade a esse tema aí, conversando de alteridade. Eu quero só fazer aqui a leitura da nossa habilidade para você, professor, registrar e em seguida tocar a bola aí para a nossa ilustre Jennifer. A habilidade de hoje, gente, é a seguinte: reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que advém da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Para desenvolver isso com a gente, então, eu toco a bola aí para você, Jennifer. Obrigada, Marconi. Essa habilidade ela é super autoexplicativa, né? É uma das habilidades mais interessantes que nós temos no currículo de Sociologia, porque falar de identidade é falar de vida, é falar sobre aprendizados, é falar sobre trocas. E para começar, né, como sempre, nós fazemos aquela pergunta de sensibilização. E a pergunta que vocês vão ter 2 minutinhos para responder é a seguinte: você já conheceu pessoas que mudaram radicalmente sua identidade ao longo dos anos? Pensem um pouco em vocês também, quando vocês pensam na infância, adolescência, vida adulta. Queridos alunos, vocês nessa fase, né, de tantas mudanças, quais foram as pessoas que vocês conheceram que mudaram muito? Né, vocês podem dar exemplo e também falem sobre vocês. Nós temos 2 minutos para pensarmos de respondermos essa pergunta. Obrigado a todos vocês aí pela interação. Quero começar aqui como filósofo, quero dar os meus parabéns aos sociólogos. O professor Marcelo nos recordou aqui que hoje é dia do sociólogo, então parabéns para a Jennifer também, para a Fabi que está curtindo aí as suas férias. E quero mandar um abraço aqui para a professora Cleonice, da Escola Tarsila do Amaral, e para o professor Francisco, Antonieta Ferrarsi, que nos prestigiou aqui com a sua interação. Jennifer, vamos lá, respondendo a sua pergunta. O professor Flávio, ele trouxe que alguns alunos deles disseram que sim, conhecem pessoas que mudaram a sua identidade e até atribuíram um critério de valor. Diz que alguns mudaram para melhor
e outros mudaram para pior. O professor Marcos e o professor Sérgio recordaram aquela música do nosso gênio aí da história da música brasileira, Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante, né? Todos nós preferimos ser isso. A professora Márcia também trouxe uma questão muito interessante, reproduzindo aqui a fala do aluno Davi, da escola Fazenda Grande, lá em Jundiaí. O Davi disse o seguinte: todos nesse ano de 2020 tivemos que mudar. Né, tivemos uma grande transformação. E a professora Maria, assim como outros professores, também trouxeram que, na verdade, essas mudanças radicais de identidade fazem parte do amadurecimento, fazem parte quase que da essência do ser humano. É isso aí, querida. Muito obrigada, Marconi. Obrigada aí por lembrar que hoje é o dia do sociólogo, essa profissão que é tão importante. Então, parabéns para todos nós e para todos os professores que acompanham aqui bravamente esse Centro de Mídias, ajudando a construir esses conhecimentos de desnaturalização, estranhamento. E também a querida Fabi, que está de férias e mandou uma mensagem linda para mim aqui, e também para todos os professores de sociologia. Gente, essa questão, né, sobre a identidade é muito importante, né? Então, vocês trouxeram elementos, né, que nós mudamos muito, às vezes para melhor e às vezes para pior, mas quando nós falamos, né, sobre identidade, Marconi, quando você escuta assim, olha, identidade, sinceramente, qual é a primeira coisa, assim, objeto que passa pela sua cabeça? Olha, eu quase fiz uma brincadeira com isso, hein, Jennifer, no início da nossa aula, né? Toma aqui meu RG. Quase que eu fiz isso. Exatamente, exatamente. E o que eu fiz foi justamente isso. Eu trouxe aqui, ó, o meu RG, né? Porque esse documento, ele materializa, né, a nossa dimensão, tanto o RG quanto o nosso passaporte, né, Marconi? Que diz aqui dados que são fundamentais para pensarmos a nossa identidade. Então, professores, né, colegas e alunos, né, quando nós falamos em identidade, nós nos reportamos, né, aos nossos documentos. E o que esse documento diz, né? Esse documento nos identifica e nos reconhece dentro de uma singularidade, dentro de uma individualidade. E muitas vezes, essa relação, né, que parte da nossa experiência, do nosso cotidiano, sobre a nossa identidade, nos leva para um lugar que é pensarmos que a nossa identidade não muda. Porque o nosso número do RG não muda, né? A não ser que a gente faça um RG em outro estado. Então, esses processos de identificação básicos, né? O nosso nome, o nosso número do RG, a nossa filiação, né? Nós somos filhos de quem? A nossa nacionalidade. Esses são elementos que compõem, que estão presentes cotidianamente, né? Na constituição daquilo que nós chamamos de eu. Mas nessa relação entre eu e o outro, nessa relação entre eu, este que me identifica, né, esse nome, e todas as minhas relações com os diferentes grupos sociais, nós temos muitas referências que transformam e compõem a nossa identidade. Por isso, vai aparecer aí na tela para vocês um PowerPoint que fala um pouco, né, sobre essas perspectivas, né, sobre a nossa identidade. Então, nós somos seres sociais, né? Nós, indivíduos, dentro de uma sociedade, somos aí compostos, né, por um conjunto de processos sociais, né, como a nossa socialização, as instituições sociais, os diferentes grupos que nós fazemos parte, as relações sociais que nós estamos estabelecendo, as interações sociais que influenciam diferentes momentos de comunicação e que vão constituindo a nossa identidade. Não? Então, a nossa identidade é o produto da relação entre a sociedade e o indivíduo. Né? Então, essa relação entre sociedade e indivíduo, né, produz o que nós chamamos de identidade social. E essa construção é um processo, é muito importante. A nossa identidade não é estática, é um processo e ele nunca acaba. E advém dessas diferentes relações e grupos sociais que nós estabelecemos contato dentro da sociedade. Ou seja, a nossa identidade é sempre vista como transitória. Então, ela muda
nas diferentes etapas da nossa vida, infância, juventude e maturidade. Marconi, conta pra gente uma coisa. Você é o mesmo hoje do que você era quando você era criança? Me conta uma coisa que você gostava na sua infância, que era muito importante, que te identificava e hoje não tem a mesma importância, porque você absorveu outros referenciais ao longo da sua trajetória universitária. Ó, Jennifer, consegue te responder rapidamente com duas coisas. Uma coisa que eu gostava e que eu não gostava. Eu era fanzaço de futebol, né? Tinha time de futebol, jogava no time, aquele negócio de disputa do time da rua de baixo com a rua de cima. Ia para a rua de manhã, né? Como bom garoto ali de periferia, com meu pé descalço, voltava para casa com o pé preto, né? Jogando bola aí o dia inteiro. E hoje, né, malemar acompanha aí o futebol, então acho que essa é uma característica. E também na questão da alimentação, né? Eu tinha uma alimentação muito restrita quando criança, eu não comia um monte de coisa e hoje eu já me alimento, aí tenho um cardápio mais diversificado. Então são duas mudanças muito significativas que eu percebo da minha infância para essa fase que eu estou. Exato, e esses grupos que nós participamos, né, Marconi? Você falou os grupos de futebol e o tipo de alimentação, e nós temos amizades, né? As nossas amizades apresentam muito sobre o nosso mundo, né? Ajuda a gente a desbravar a sociedade, as relações. Nós falamos o quanto que as brincadeiras na infância, elas são fundamentais. Os pais, né, aqueles que têm filhos, sobrinhos, que brincam muito com crianças, percebem o quanto que a identidade da criança está formada por esses referenciais das brincadeiras, das amizades e da família. Então, a socialização primária colabora, né, para a constituição de uma identidade em relação deste indivíduo que se localiza dentro de uma família, que encontra determinados papéis, o papel de filho, de irmão, de neto, de sobrinho, que vai constituindo o início de laços de amizade. E na socialização secundária, nós temos contato com outras vidas, né? E a escola é um espaço próprio de construção identitária, porque são crianças e adolescentes que possuem um referencial de família, né, que cada um pensa de alguma determinada forma, torce para um determinado time, e aí, nesse momento, com outros grupos sociais, esse indivíduo, né, que se reconhece com um determinado nome, que nasceu numa determinada família, ele entra em contato com este novo, que são os diferentes grupos, na escola, na igreja, nos grupos de futebol, né, e nós mudamos. E a pergunta de sensibilização foi isso, né? Será que nós mudamos radicalmente? E tem alguns elementos na nossa trajetória que nos ajudam a mudar muito, né? Quando a gente muda de um bairro para outro, quando nós mudamos de escola, quando nós mudamos de país, né? Então, nós temos aí agregado a nossa experiência, a nossa identidade, tantos elementos que vão influenciando a nossa constituição deste eu, né? E nós sabemos, e o Marconi também vai falar um pouco disso na aula de filosofia, que a nossa identidade, o eu, né, este eu, Jennifer, ele é constituído em relação ao outro. Esse outro, gente, que é diferente de mim, ele me apresenta com uma relação, um reflexo, quais são os nossos limites. Então, quando eu falo meu nome, quando eu começo a contar a minha história, eu sei que aquilo que me identifica fundamentalmente é que eu sou diferente, singular de um outro. E este outro, ele se percebe diferente de mim, né? Então, como nós vamos ver nesse slide que vai passar agora para vocês, nós construímos a nossa identidade por meio da nossa socialização, né, como nós acabamos de falar, por meio dessas interações com a família, com os amigos, com os diferentes grupos. E eu sei como me comportar, porque eu aprendi com os outros. E por meio da relação com o outro, ao me diferenciar deste outro, eu me percebo como eu. Então, a identidade da gente está sempre sendo construída. A identidade é um sistema, é uma eterna construção, desconstrução e reconstrução. Isso é muito importante. Nós estamos construindo a nossa identidade, desconstruindo e reconstruindo a cada experiência. Então, nós nos tornamos diferentes à medida que envelhecemos, porque nós passamos por diferentes experiências. Por exemplo, entrar na universidade, aprender uma profissão, casar e ter filhos.
todas essas experiências nos modificam e influenciam novos elementos da nossa identidade hoje. Isso é muito importante, não é, Marconi? Com certeza. O Emmanuel Levinas já dizia, né, nós somos a história que a gente conta, e essa história que a gente não conta para o vazio, né, a gente conta para o outro. Né? É importante a gente entender isso. Aristóteles, lá atrás, já trazia para a gente também essa ideia do ser humano como um animal racional e político, ou seja, alguém que vive na sociedade e que é humanizado pela sociedade. Então não tem como a gente falar aí de identidade sem o outro, né? Exato. Este outro é fundamental. E um dos elementos fundamentais desse processo de construção da nossa identidade é que nós estamos vivendo em grupos. Né? E esses grupos, eles vão nos apresentando e vão constituindo a nossa identidade. Né? Então, quando eu estava pensando, né, sobre identidade, eu pensei que cada grupo social ele vai produzindo um tipo de interseção que vai ser fundamental para a composição da nossa identidade. Né? Então, vamos pensar um conjunto de grupos, né, e esses grupos eles vão criando interseções. Essas interseções é que produzem elementos fundamentais para a nossa identidade. Outra metáfora que eu considero interessante é que, em cada experiência, nós adquirimos um aprendizado novo. Nós nos ampliamos enquanto pessoa. Então, é como se fosse um tijolinho. Né? Então, a família ali apresenta as bases da nossa identidade. Né? Então, a escola, outra. E nós vamos crescendo. E a cada nova experiência, novos tijolos, nós vamos nos transformando. Né? Porque a nossa identidade está sendo construída em relação a esses múltiplos outros. Outro elemento fundamental da construção da nossa identidade é os aspectos relacionados à nossa interseccionalidade, né, Marconi? Então, vamos pensar, uma pessoa, um indivíduo, esse indivíduo que está em relação à sociedade, que passa por uma socialização, esses aprendizados sobre como viver em grupo, né? E esses aprendizados acontecem na família, na escola, no trabalho, na universidade, isso já está muito bem colocado, a socialização ela acontece ao longo de toda a vida. Cada espaço social, né, esses diferentes lugares, nós aprendemos coisas novas que são fundamentais para a construção da nossa identidade. Mas veja, as diferentes classes sociais, né? Então, um indivíduo que é um trabalhador da periferia, um indivíduo que é um trabalhador do campo, ele tem a mesma socialização? Não, o espaço social dele muda. Então, outro elemento, o indivíduo que é uma mulher ou que é um homem, na periferia ou no campo. Esse indivíduo que é negro ou que é branco ou que é indígena. Não é fundamental, Marconi, nós pensarmos como as diferenças de classe, gênero e etnia interferem na construção da nossa identidade? Qual é a sua opinião, meu amigo? Não, sem sombra de dúvidas, né? Todos nós já ouvimos aquela expressão assim, fulano nasceu no berço de ouro, né? E a gente sabe que essa expressão ela carrega por trás essa ideia. Né? O contexto no qual eu nasci, o contexto no qual eu fui educado, o contexto no qual eu me desenvolvi como universitário, como estudante, como trabalhador, tudo isso vai me comprometendo no sentido de compor a minha identidade de uma maneira única. Né? Então, sem sombra de dúvidas, eu queria até pegar aqui a fala do professor Rodrigo, né? Puxando a sardinha para o meu lado de filosofia, ele trouxe uma lembrança de um trecho de Heráclito que dizia, né, um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né, porque o rio não é o mesmo e o homem não é o mesmo. E aqui a gente pode fazer essa metáfora, né? Para cada rio é um banho diferente. Então, para cada grupo familiar, para cada condição econômica, para cada espaço, com certeza há um tipo de socialização e um tipo de indivíduo se construindo ali. Perfeito, Marconi, muito obrigada. Obrigada também, professor, por trazer. Eu acho essa metáfora do rio fantástica, porque mostra a continuidade da vida, esse profundo fluxo de transformações. Um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, uma mulher não se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio não será mais o mesmo, porque as águas passaram, e porque o homem e essa mulher também não será mais a mesma, porque a experiência ela imprime
na gente, né, aspectos que mudam a nossa identidade, que mudam a nossa constituição, a nossa biografia, nos amplia cada experiência, né? Eu acho bonito quando a gente pensa que o conhecimento é a nossa capacidade de nos ampliarmos. E a nossa capacidade de nos ampliar nos transforma. Essa transformação também, ela se reflete em nossa identidade. Agora, nesse próximo slide que vocês vão ver, nós vamos ter a contribuição de um importante sociólogo que falou sobre identidade, Duba. E para ele, gente, a identidade de alguém é aquilo que tem de mais particular, né? Essa particularidade, ela é fundamental, é produto da nossa singularidade, né? Produto desses conjuntos de referenciais que nós vamos construindo ao longo da vida. Então, esse indivíduo nunca se constrói sozinho, né? A nossa identidade não é feita sozinha, ela está sempre em relação a esse outro. Ela depende tanto do julgamento dos outros, como dos seus próprias orientações e autodefinições. Então, a identidade tem duas camadas importantes, tem duas frentes. Uma somos nós mesmos, mas a outra é esse outro, né? Então, a nossa identidade, para ser constituída, tem esses dois caminhos. Então, a identidade é um produto de sucessiva socialização, para o Dubar, que nós falamos sobre isso, e as identidades possuem sempre uma dupla fase. São identidades para si, né? Então, eu tenho uma identidade para mim mesmo, o Marconi tem uma identidade para ele mesmo, e essas identidades, né, elas vão produzindo marcas irredutíveis dentro de uma temporalidade, dentro de um espaço. Então, tem a identidade para si, que é para nós mesmos, e a identidade para os outros, como os outros vão nos ver, atribuídos pelos outros, né, interior de um espaço social, num dado contexto histórico. Então, a primeira, gente, ela é biográfica, né, produzida pela nossa trajetória, pela nossa experiência, né, a trajetória da nossa vida, do nosso contexto. A segunda, ao contrário, é diferente desse contexto particular, ela está inserida dentro de uma parte que é herdada pela nossa tribo, pelas nossas etnias, pela nação que nós fazemos parte, pelas classes sociais que nós pertencemos. Então, os percursos identitários são desenvolvidos em vários domínios da vida social. Isso não é bonito, Marconi? Eu acho bonito. Eu considero até poético o quanto que a construção da nossa identidade está relacionado com uma experiência que é para si, para nós mesmos, e uma experiência que é em relação ao outro, para esses grupos que nós fazemos parte. Como é que você... Mas é um pouco difícil entender isso, você não acha, Marconi? Concordo. Inclusive, se você me permite, Jennifer, eu queria fazer 2 apontamentos para os nossos alunos, porque a gente sabe que essas conceituações, muitas vezes, elas dialogam com outros termos que podem ou não obter até mesmo o mesmo significado. Por exemplo, se você procurar sobre o conceito de personalidade, você vai ver que a hora ele vai se esbarrar ali no conceito de identidade. Alguns, inclusive, levantam essa ideia de que a identidade é a forma como eu me vejo, a personalidade é como as pessoas me veem. Então, é importante, mais do que a gente apreender esses conceitos, como eu disse uma vez, que eles podem ganhar sentidos diferentes em contextos diferentes, a gente guardar isso. Existe uma relação que eu construo comigo, existe uma relação que eu construo com o outro, existe uma relação do outro da forma como ele me vê. E aí quero deixar mais uma dica também, que é vocês olharem um pouco sobre a questão do papel social, porque isso é uma coisa que influencia também aí a nossa identidade. Desculpa se eu falei demais, Jennifer. Imagina, esse bate-bola tá lindo. E eu te digo uma coisa, Marconi. A Fabi está assistindo a aula e ela está colocando no comentário aqui que está muito feliz em ver nós dois aqui nesse bate-bola. Um beijo, Fabi, querida. Ainda bem que você está aqui com a gente. E a Fabi, gente, ela fez esse slide que vai aparecer aí agora para vocês verem. E ela também, né, a gente conversa muito, né, sobre como nós somos produtos dessa relação, né, entre sociedade e indivíduo, e entre indivíduos com indivíduos, né. A Fabi, ela escolheu essa foto, essa imagem que vocês estão vendo, que é de um extraterrestre, e esse extraterrestre, né, faz uma representação, uma metáfora sobre a diferença. Então, a nossa identidade vai se modificando ao longo do tempo da nossa vida. É um processo que nunca termina, isso é muito importante. E está sempre sendo exposto às novas situações e às novas realidades.
Então, as pessoas mudam, e mudam muito ao longo do tempo, e mudam muito mais do que fisicamente, elas mudam identitariamente, né? Então, nós crescemos, nos desenvolvemos, e a cada momento nos tornamos um novo eu. E algumas vezes, essa construção desse nosso eu, essas transformações, elas podem parecer produzidas de tal maneira que nós possamos ser entendidos como outro muito diferente ao ponto de ser chamados de extraterrestres, não é, Marconi? É um elemento que traz uma brincadeira, mas ao mesmo tempo tem um aspecto da sociologia, da filosofia, que lança uma atenção. E qual é essa atenção? Então, nós construímos a nossa identidade em relação ao nosso grupo, à nossa socialização, à nossa família, e aos nossos amigos, à nossa religião. E nós somos socializados dentro da constituição de conexões. Eu vou me conectar com os meus semelhantes. E nós não temos uma socialização para a diferença. Então, a diferença, no senso comum, muitas vezes é negada. Então, quando nós somos socializados para padrões sociais específicos, para um tipo de cultura, para um tipo de religião, quando nós encontramos um outro que é muito diferente, essa relação com o outro pode gerar discriminações, preconceitos. Por isso que conhecer o processo de construção da identidade nos diferentes grupos, perceber a relação da socialização, como nós interiorizamos uma série de valores e costumes para percebermos que nós somos múltiplos, não só enquanto indivíduos que continuamente estamos mudando, mas fundamentalmente em relação a esses outros, não é, Marconi? Com certeza. Olha que interessante, Jennifer. Teve um comentário aqui no chat e eu acho que isso dialoga muito bem com o que a gente está conversando. A professora Ellen Paiva, ela replicou a fala de uma aluna, né, que ela colocou assim: fala meu nome, Maria Beatriz. Então, Maria Beatriz, está aqui o seu nome dito. E por que eu estou querendo destacar essa fala? Porque aqui a gente percebe uma outra característica da identidade, que é o reconhecimento, né? Eu sou um eu na medida que eu sou reconhecido pelo outro, né? E é justamente a diversidade que me dá a possibilidade de reconhecer alguém como único, né? Então, quando a Maria fala que, olha, fala meu nome, é um pedido de reconhecimento, é uma identidade que se distingue das demais. Então, eu quero até agradecer a Ellen por ter replicado aqui e trazer justamente esse ponto de atenção para a gente perceber como esse diálogo e esse reconhecimento são importantíssimos para a construção da identidade particular. E já que a gente está aqui numa aula de sociologia, a gente pode falar de uma identidade regional, de uma identidade nacional e, puxando um pouco para a filosofia, de uma identidade humana, de um jeito de ser próprio do ser humano. Que lindo isso, Marconi, obrigada. Exatamente, essas participações, né, e essas trocas que nós fazemos, de quando alguém diz assim, fala o meu nome, me reconhece, né, permita que eu apareça, né, e esse elemento, né, da identidade e do poder do reconhecimento é algo que também está presente nos movimentos sociais, não é, Marconi? Então, nós temos tratado sobre cidadania, sobre diversidade, sobre essas construções, e os alunos do terceiro ano, né, eles trabalham muito movimentos sociais e cidadania, e quando, assim, a gente tem as lutas por redistribuição, né, que são aquelas lutas relacionadas, né, à distribuição, à educação, à saúde, a melhores salários, e nós temos as lutas por reconhecimento, que é justamente grupos sociais que, por questões identitárias, eles são tratados como não cidadãos, né? As mulheres, né, os negros, as pessoas homossexuais, as mulheres e homens trans. Então, todo esse processo de constituição, de entender bem o que é uma identidade, colabora, inclusive, para a luta dos nossos direitos. Agora vocês vão ver, nesse próximo slide, quais são os grupos sociais em que nós incorporamos e desenvolvemos as nossas identidades. Esses grupos são importantes? Vocês vão ver aí na tela quais grupos sociais vocês fazem parte, né? Família, escola, igreja, o país, né? O time de futebol, os amigos, as redes sociais. Esses grupos te ajudam a construir sua identidade? Nossas relações com outras pessoas e lugares nos ajudam a construir quem nós somos?
Contem para mim, para o Marconi, para a Fabi também, que está vendo a aula, o que vocês pensam sobre esses grupos? Quais desses grupos são fundamentais para a construção da identidade de vocês? Nós vamos dar 1 minuto para vocês interagirem no chat com a gente. Isso aí, gente. Voltando então com as nossas interações. Jennifer, quero destacar aqui a fala da Márcia, né? Ela trouxe aqui que seus alunos apontaram a família, os amigos e a igreja como grupos importantes. O professor Ederson já chutou o pau da barraca, falou todos os grupos, né? O professor Alexandre trouxe todos, exceto o futebol. E aqui eu queria chamar a atenção a duas coisas importantes. Primeiro que assim, nós somos de uma geração que não nasceu na internet, né? E eu lembro que a gente tinha aquela coisa de falar, olha, nós somos uma pessoa nas redes sociais, na internet, somos outras pessoas fora dela. E nesse momento em que o virtual se tornou tão real, a gente já começa a perceber como que esses dois campos estão se aproximando também. E nesse sentido, teve uma fala também do professor Marcos, que ele diz o seguinte, existe uma grande parte das pessoas que moram na periferia e que são excluídos, né, socialmente desses grupos sociais devido às decisões territoriais aí que são tomadas no nosso país. E nesse sentido acabam ficando aí com seu acesso restrito nesses grupos que a gente citou. Maravilhoso, né, Marconi? Porque nós discutimos a questão da identidade e o território também marca, né? Marca as nossas identidades. A nossa identidade na periferia, as nossas músicas, né? As nossas casas, a nossa maneira, a moda, o estilo, a nossa maneira de falar, né? As nossas gírias, tudo isso apresenta um marcador social. É verdade, as nossas diferenças sociais, algumas desigualdades, diferenças de acesso, mas também fala sobre a nossa identidade, o orgulho de sermos da periferia, ou o orgulho de sermos do Nordeste ou do Sudeste, né, de produzirmos um tipo de arte, de consumirmos um tipo de música, né, uma série de fatores, porque a identidade, como nós estamos vendo aqui, vai aparecer nos slides para vocês. E agora vamos passar aí por uma sequência de slides para a gente tornar mais, né, visual esse processo. Então, esse bonequinho aí do Pac-Man, né, que a gente conhece, que é da nossa geração, ele está aí englobando, né, esse conjunto de elementos que vai nos constituindo. Então, estamos aí de amarelo, eu, você, e essas bolinhas azuis, as experiências, os aprendizados, as pessoas, os grupos sociais vão tatuando em nossa trajetória elementos que vão constituir a nossa identidade. Então, agora no próximo slide que vai aparecer para vocês, né, essa relação com a alteridade que eu e o Marconi estávamos discutindo aqui. Vejam, essas duas imagens, essas duas fotos que aparecem para vocês, elas já apresentam um grupo de amigos compartilhando um determinado conjunto de experiências, né? Uma língua, uma cultura, um espaço e um indivíduo, esse indivíduo expressivo, né? Que está aí se manifestando dentro da sua constituição identitária, da sua idade, da sua história, da sua trajetória. Então, eu me constituo em relação ao outro, em relação com o outro eu me diferencio desse outro, e ao me perceber como eu, e o outro se perceber em relação a mim, né, é o resultado dessas interações, escolhas e histórias que nós construímos a nossa identidade.
Nesse próximo slide, tem uma pergunta para vocês, que é a seguinte: quais eventos da sua história marcam a sua identidade? Eu vou, como nós temos pouco tempo, vocês vão contando e daqui a pouco eu passo a bola aí para o Marconi para ele ir falando qual foi a resposta de vocês. Mas eu não vou dar tempo exatamente, mas vamos interagindo. Quais eventos da sua história marcam a sua identidade? Seu grupo de amigos, a sua universidade, a sua profissão, a sua família, né, que a constituição de uma família marca um novo estado da sua identidade? Né? E continuando aqui nessa construção, né, sobre o conceito de identidade, outro elemento que vai aparecer no slide para vocês é essa questão da dimensão com a história. Né? Então, assim, eu costumo falar sobre a importância da cultura. Nós fazemos parte de uma cultura, né? E essa cultura, ela precisa ser situada dentro da história. Nós vivemos a cultura brasileira e essa cultura brasileira, ela tem uma história, né? Que tem referência com a cultura indígena, as diferentes etnias indígenas, a diversidade de povos indígenas que já existiam no Brasil antes dos portugueses chegar. Nós temos aí a influência, né, da diversidade europeia, dos conhecimentos desse continente, e nós temos o profundo conhecimento desenvolvido pelas informações, pelas músicas, pela gastronomia, pela religião trazidas da África dentro de um processo pavoroso de escravidão, mas que produziu um conjunto de referenciais para a nossa própria cultura. Então, a nossa diferença individual é produto da história e a nossa própria diferença histórica enquanto cultura também é produto da nossa história enquanto povo, né, em diferentes épocas. Isso é muito importante, não é, Marconi? Com certeza. Aproveitando para trazer as interações que você pediu, Jennifer, nós tivemos as falas de professores, né, colocando aqui o lançamento de um livro, quando entraram na universidade, quando escolheram aí a profissão de professor. E nós tivemos falas de alunos também, uma que me chamou muita atenção, acredito eu, que foi a mudança de estado, né, um grande evento, né, quando deixaram Minas Gerais e se mudaram para São Paulo. Perfeito, Marconi. Muito obrigada, professores. Exato, uma mudança de estado, entrar na universidade, o lançamento de um livro, o contato com a arte. Eu vou apresentar para vocês esse slide que vai aparecer na tela, que é dentro de um processo arquitetônico, né? Eu falei que a nossa identidade são uma série de tijolinhos, né, que vão nos constituindo e faz com que a gente cresça enquanto indivíduo e produza, né, uma forma de nos vermos, né, como o Dubar falou, e a forma como os outros nos percebem, né? Então, eu trouxe uma arquitetura, né, que se refere a uma favela, a uma comunidade, né, a periferia. Nós temos aí um monumento indiano, nós temos um referencial chinês, nós temos um iglu e nós temos uma casinha aí no interior. Então, esses processos de construção identitária que nós podemos perceber na cultura dos outros, nós também vamos construindo em relação à nossa própria identidade, e é fundamental para a nossa percepção de nós enquanto indivíduos dentro da sociedade. Então, só para retomar e finalizando essa aula, que está tão bonita, com a participação do Marconi, de todos vocês, é importante entender, para o Stuart Hall, ele diz que a identidade, ela contém tanto elementos que escolhemos, né, que são, por exemplo, o time de futebol, a música, a arte, as roupas que nós escolhemos, a nossa religião, a política, quanto também aquilo que nós não escolhemos, né, quando nascemos, né? Quando nascemos já existe um país que nós moramos, um passado, uma cultura, uma língua, uma classe social que nós fazemos parte. Então, dentro do processo de construção da identidade, nós somos atores e personagem. Então, esse elemento, né, da relação entre indivíduo e sociedade. Eu quero agradecer muito ao Marconi por ter compartilhado essa aula comigo. Obrigada, Marconi. Avalie a nossa aula. Eu que agradeço, Jennifer, o convite, foi maravilhoso. E nesse sentido, quero deixar 3 pedidos para vocês, professores e alunos. Primeiro, baixem o nosso material lá no repositório. A Jennifer preparou muitos outros conteúdos que a gente não teve condições
de passar hoje. Segundo, gente, fica um convite aqui, especialmente aos professores de Sociologia, para acompanhar a nossa aula de Filosofia agora, porque a gente vai conversar sobre alteridade e cidadania e tem tudo a ver com o que a gente acabou de partilhar aqui. E por fim, como a Jennifer já colocou, né, avaliem a nossa aula, deem aí o seu feedback e sempre reforçando também aquele pedido que a gente faz aos professores de replicar a fala do aluno no nosso chat para que a gente consiga absorver aqui a participação do aluno. No mais, eu agradeço a participação de todos. Até semana que vem.